Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Muitas vezes, o segurado mal informado, ele fala, né? Ah, mas eu tenho a doença tal. E nós já falamos, né, pessoal? Em matéria de INSS, né, as normas e diretrizes, como o perito enxerga no caso do segurado, não é a doença que vai fazer com que o perito lhe ceda um benefício, tá? E sim a incapacidade que esse acidente ou que essa doença ela provoca em você para impedir de você desempenhar o seu papel no mercado de trabalho. Por exemplo, nós falamos do dedinho do pé na quina do móvel. Se foi só aquela batida e aquela dor horrorosa, tudo bem. E se quebrou o dedinho? Já muda de figura, olha aí. Por quê? Porque vai ter que engessar o pé. Então, engessando o pé fica difícil para você se locomover até o trabalho, fica difícil de você fazer os seus afazeres. Não tem como você, por exemplo, desempenhar a sua função. Nesse caso, sim, porque quebrou o dedinho do pé a hora que bateu no canto de um móvel. Agora, se bateu e não provocou nenhuma fratura, nada, somente a dor, já não dá direito. Olha aí, como é um exemplo fácil, né? Então, é assim que os peritos do INSS avaliam, tá, pessoal? Por isso que muita gente chega, né, na certeza que vai receber o benefício, porque tem uma doença e não tem incapacidade. Não, a doença, ela existe, mas ela não causa nenhum problema nesse segurado, tá? Não sou eu que faço as regras, não sou eu que faço a lei, tá? Se um acidente em casa também confere o direito ao auxílio doença, será que é possível também conceder uma aposentadoria por invalidez? Bom, antes de falar, né, sobre esses direitos, é importante lembrarmos de que se trata esse benefício auxílio doença. É o benefício para segurados que adoecem ou ficam, né, incapazes devido a algum acidente, tá? Ele só pode ser pedido no INSS a partir de 15 dias de afastamento da empresa, tá? O INSS passa a ser responsável a partir do 16º dia. Nós já explicamos que você não precisa, por exemplo, dentro da empresa, conseguir um atestado de 15 dias para fazer um pedido. Esses 15 dias, eles podem ser em atestados intercalados, desde que seja no prazo de 60 dias e, por exemplo, pelo mesmo problema, pelo mesmo CID. Tá? Pode ser atestado de 1 ou 2 dias e você ter 10 atestados de 1 ou 2 dias, vai chegar nos 15 dias. Dentro desses 60 dias e o motivo foi o mesmo, você já pode pedir o auxílio doença, tá? Existe aí o auxílio doença também da espécie 91, tá, pessoal? É o auxílio doença acidentário, tá? Ele é devido quando a incapacidade decorre de acidente de trabalho, né? Ou de situações que a lei atribui os mesmos efeitos que o acidente de trabalho, no caso uma doença. Doenças profissionais ou do trabalho, bem como o acidente de trajeto, entre outros. Quando você está indo para a empresa ou retornando da empresa para a sua casa, acontecer algo com você é considerado um auxílio acidente, né? Acidentário, como se tivesse ocorrido dentro das dependências da empresa. Agora, o B31, né, é devido para quem foi acometido, né, por uma doença comum ou por um acidente não relacionado por trabalho. É esse que aconteceu dentro da sua casa, tá? Como nós explicamos. Esse é mais complicado, viu, pessoal? Por quê? O auxílio acidentário dentro da empresa, ele tem o resguardo, né, da empresa, empregado. Agora o espécie 31, que é um auxílio doença comum, geralmente essa pessoa, por exemplo, ela tem aí, quando retorna, por exemplo, depois para o trabalho, ela tem 12 meses aí de estabilidade, depois pode ser mandada embora, tá? A empresa, nesse caso, como nós falamos nos primeiros 15 dias, ela é completamente responsável. E quando acontece o acidente ou a doença devido à função, esse afastamento do INSS, esse empregado, né, que sofreu o acidente ou a doença dentro da empresa, ele não pode ter nenhum dos seus direitos aí negados pelo INSS, tá? A empresa é obrigada também a continuar dando assistência. No caso, por exemplo, plano de saúde, que é muito importante. E caso, por exemplo, foi uma lesão grave, um acidente grave, você pode acionar a justiça. O INSS não dá indenização, tá? Por esse motivo, ele fornece o benefício. Agora, no caso de uma indenização, você vai ter que abrir um processo. Caso foi irresponsabilidade da empresa, foi devido aí a empresa forçar uma carga horária, né, e acontecer algo grave com relação a isso, você pode procurar a justiça. Agora também nós vamos falar da aposentadoria por invalidez. Bom, o que significa o Código 32? Bom, assim como no auxílio doença, que existe o Código 31,
A aposentadoria por incapacidade permanente também tem um código, o código 32, que indica que esse segurado ele sofreu um acidente e ele está incapacitado total e permanente para suas funções ou para qualquer outro tipo de atividade que lhe gere renda para sustentar, no caso, a sua família, pagar suas contas, ter uma vida normal. Quem tem direito a essa aposentadoria girada por esse código? Bom, esclarecendo, existem dois tipos, como nós falamos. O código 32, que é um acidente de qualquer natureza ou doença de qualquer natureza, que dá direito à aposentadoria por invalidez, desde que haja uma incapacidade total e permanente. A espécie 92 também é do mesmo tipo de aposentadoria, mas ela, diferentemente, ela indica que esse segurado ele sofreu um acidente ou tem uma doença ocupacional. O que quer dizer? Que foi um acidente dentro do próprio trabalho, dentro da sua atividade, ou mesmo a sua atividade lhe gerou uma doença que o tornou incapacitante. Aí já muda completamente. Apesar dos dois códigos se referirem ao mesmo benefício, existem diferenças entre esses dois códigos e nós vamos aqui no decorrer desse vídeo esclarecer para você. Algumas doenças elas são insusceptíveis de recuperação, quer dizer, ela não tem cura. E o INSS já aposentou muito segurado por esse motivo dessas doenças. São doenças conhecidas como a tuberculose ativa, a nefropatia grave, a hanseníase, a alienação mental, a esclerose múltipla, a hepatopatia grave, a neoplausia maligna, a cegueira, entre outras. Tem uma lista de quase 20 doenças que são aí conhecidíssimas, tanto no INSS e também dentro da própria justiça, porque quando o INSS nega o seu direito, esse segurado vai recorrer à justiça e lá sim é reconhecido, tá? A aposentadoria por invalidez, o segurado que recebe, ele pode ter algum outro tipo de renda. Olha o que acontece. Bom, no entendimento do INSS, se você está trabalhando em outra atividade e é aposentado por invalidez, você não é um incapacitado. Então, você vai ter o seu benefício cessado exatamente por isso. Porque se você está recebendo do INSS por uma incapacidade total e permanente das suas habilidades ou para qualquer outro tipo de função, você não pode ter nenhuma outra fonte de renda. O que acontece e faz muitos segurados perderem a aposentadoria por invalidez. Quando a aposentadoria não precisa mais fazer perícia, no caso a aposentadoria por invalidez, aqueles segurados já com mais de 60 anos que recebem a aposentadoria por invalidez, aqueles que já completaram 55 anos e recebem a aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos, e os portadores do HIV. Esses estão livres de pente fino e de revisões. O pagamento da aposentadoria por invalidez, depois da reforma da Previdência, ela mudou. Antes da reforma, o segurado recebia praticamente o que ele recebia trabalhando normalmente no mercado de trabalho. Algumas modificações na reforma da Previdência fizeram com que esse benefício ele tivesse uma queda, por exemplo, no cálculo da renda mensal. Hoje, depois da reforma da Previdência, quem se aposenta por invalidez vai receber uma média de 60% aí do que ganhava enquanto estava nativa no mercado. O tempo de contribuição exigido para homens é 20 anos. O que ultrapassar esses 20 anos vai ter um adicional de 2% para cada ano que ultrapassar. E a mulher tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição e também o que ultrapassar esses 15 anos são 2% a mais de adicional. Infelizmente é assim, pessoal, aconteceu, a reforma da Previdência ela trouxe essas modificações. Quando se aposenta por invalidez, uma das perguntas recorrentes, o que se recebe da empresa? Bom, vamos deixar claro aqui que você aposentando por invalidez, o seu contrato ele não pode ser encerrado. O seu contrato dentro da empresa ele fica suspenso enquanto você estiver recebendo do INSS essa aposentadoria por invalidez. Não pode a empresa encerrar o seu contrato. No caso, por exemplo, de doenças e acidente ocupacional, como nós falamos, que é o tipo, a espécie do benefício 92 na aposentadoria por invalidez, esse segurado ele vai receber 100% do valor da sua renda mensal, tá? Ele não pode ter nenhum tipo de perda. O aposentado por invalidez tem algumas isenções, tá? Por exemplo, IPVA, ICMS, IPI, na compra, por exemplo, de um veículo zero, tá? E algumas legislações estaduais e municipais também dão alguns outros benefícios para esse segurado aposentado por invalidez. Quem é aposentado por invalidez pode ter um MEI, que é um CNPJ. Bom, ao registrar, presta bastante atenção.
o MEI, o aposentado por invalidez vai perder o seu benefício, porque formaliza-se para desenvolver a atividade do MEI, o INSS entende que ele se encontra recuperado e, portanto, apto ao trabalho. Se você está aposentado por invalidez e, por exemplo, fizer o seu cadastro no MEI, que é o microempreendedor individual, você perde a aposentadoria por invalidez. Você vai abrir uma firma, você já está em condições, está apto para trabalhar. Isso é o que o INSS reconhece. Você, para conseguir o benefício de aposentadoria por invalidez, você tem que ter qualidade de segurado, você tem que ter a carência de 12 meses e estar totalmente incapacitado para sua função ou para qualquer outro tipo de função. Esse benefício no INSS é muito difícil você conseguir. Primeiro que você já não entra fazendo um pedido, por exemplo, de uma perícia para aposentar por invalidez. Geralmente, o perito vai acompanhar no auxílio doença e no caso de essa lesão evoluir para uma lesão total e permanente, aí sim pode ser aposentado por invalidez. Hoje em dia é muito difícil. Antigamente, a aposentadoria por invalidez dentro do INSS, eu estou falando aí de 15, 20 anos atrás, quando acontecia essa insusceptibilidade de recuperação no auxílio-doença, o próprio perito do INSS já aposentava por invalidez. As coisas mudaram, né? Muitas leis mudaram, muita coisa mudou, a mentalidade hoje é outra, e com tudo isso, muitos direitos de segurados que têm sim todos os requisitos para se aposentar por invalidez dentro do INSS, não conseguem essa aposentadoria e são obrigados a recorrer à justiça, tá? Muitos segurados também conseguem fazer a conversão somente através da Justiça Federal. A conversão, por exemplo, do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Mas é um processo cansativo, é um processo longo. Você vai ter que ter uma documentação toda atualizada para comprovar para o perito lá judicial que você não tem condições mais de exercer a sua função e nenhum outro tipo de função. Isso também pode levar com que a própria justiça lhe encaminhe para a reabilitação profissional, para realmente ter certeza se você está totalmente incapacitado. Lembrando, você não pode negar se for encaminhado para reabilitação profissional, é obrigatório. E lá na reabilitação profissional, o INSS vai lhe oferecer cursos, tá? Cursos à distância. Se você não se adequar a nenhum curso, você vai sair de lá da reabilitação aposentado por invalidez. Por quê? Porque foi comprovado que você não tem condições de exercer nenhuma outra atividade. Tudo isso vai ter uma perícia dentro da reabilitação, tá? Com psicólogos, psiquiatras, assistente social, vão analisar toda a sua situação e comprovando que você está realmente incapacitado total e permanente, você sai aposentado. Isso também pode acontecer com quem está recebendo o benefício de auxílio doença. Para quem está desempregado, muitas vezes, o INSS mantém aí parcerias com empresas. O que acontece? Você pode não sair, por exemplo, aposentado por invalidez e está desempregado, mas você conseguir um trabalho dentro dessas empresas que têm parceria com o INSS. Se você ficou com alguma lesão, por exemplo, de algum acidente de trabalho, ou um acidente de qualquer outra natureza, e essa lesão que você ficou, ela não lhe tirou totalmente a capacidade do trabalho, você vai receber, no caso, o auxílio acidente. E isso também pode ser concedido dentro da própria reabilitação profissional. E você é encaminhado para uma empresa com um certificado, você vai ter uma limitação, mas você consegue retornar ao mercado de trabalho. O resto, pessoal, aquele que não tem condições mesmo, um processo judicial vai demorar de 18 a 24 meses, tá? Vai gerar atrasados, porque o INSS negou, acima de 60 salários mínimos, esses atrasados vão ser pagos em precatórios, demora um pouquinho, porque depende da liberação do governo. Abaixo de 60 salários mínimos são pagos em RPVs, tá? No máximo no período aí de 60 dias, caso o INSS não recorra. Se recorrer, mais 3 anos para receber esses atrasados. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que essas informações tenham sido importantes, trazido conhecimento, elucidado, tirado dúvidas. Esse conhecimento é muito valioso para você, tá? Porque amanhã ou depois você pode estar numa situação como essa e não sabe o que fazer. E nós estamos aqui trazendo para você e mostrando qual é o melhor caminho, tá? Então, se você gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre receber nossos novos conteúdos, né? E vão trazer aquela informação que pode ajudar você a resolver aquele problema de semanas
de dias ou até de meses, que anda te tirando o sono, te dando tanta dor de cabeça. E com um conteúdo como esse, você vai conseguir achar o melhor caminho. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, eu não canso de agradecer pelo incentivo, pelo apoio, pelo compartilhamento, por interagirem com o canal. Meu muito obrigado. É para continuar seguindo em frente, fortes, com muita fé, agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.